Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Vamos diretamente ao versículo 3. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e, para pô-lo à prova, perguntaram: é permitido ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: nunca lestes que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Esta frase é a nossa bênção, mas também é o nosso problema. O que Deus uniu, o homem não separe. É a nossa bênção porque a união matrimonial vem de Deus. Ela é efetuada por Deus, é um sacramento, e ela é sustentada por Deus. Mas, ao mesmo tempo, é um problema. Porque a segunda parte dessa frase, o homem não separe, é muito mais ampla do que simplesmente nós falarmos, por exemplo, do divórcio. O que Deus uniu, o homem não separe, mas não é só o divórcio que separa o marido e a mulher. Há muitas coisas que separam um casal. Não é só o adultério, não é só o abandono, existem mágoas não curadas que nós acumulamos ao longo da vida e que muitas vezes vamos guardando como poeira debaixo do tapete, só que dentro do coração. E é necessário que o nosso coração descanse. E o único modo de limpar o coração e de fazer o nosso coração descansar de todas as mágoas é o perdão. Não existe outro caminho. Casamento sem perdão é um simples tribunal de acusação contínua, em que marido e mulher estão o tempo todo se acusando, um apontando o dedo contra o outro. Sem perdão, nenhum casamento é subsistente. E isso se deve ao fato de que todos nós somos pecadores. Então é inevitável que haja feridas entre nós. Completamente inevitável. Vejam, às vezes nós temos, quando nos casamos, um idealismo. As pessoas se casam, em geral, numa idade um pouco ainda imatura. E tem muitos idealismos na cabeça. Você idealiza o seu cônjuge, você idealiza a si mesmo. E essa maturidade, ela vai aparecer de uma maneira muito penosa. Não é fácil. A primeira coisa que nós vamos perdendo ao longo dos anos
o idealismo em relação ao outro. É a primeira coisa que a gente perde. E a Escritura, nesse sentido, nos dá um soco na cara quando a matéria são idealismos acerca dos outros. Quando São Paulo diz, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Ou seja, todos somos pecadores. Esse idealismo em relação ao outro, que faz muitas vezes a gente cair das nuvens, é um dos obstáculos para o perdão. E é a primeira coisa que a gente tem que remover. Sabe aquela coisa da pessoa que se coloca numa posição de escandalizada? Ai, mas por que isso foi acontecer justo comigo? É isso. Idealismos infantis que nós temos em nosso coração. A gente também se idealiza. E aí é muito devagar que nós vamos percebendo que, na verdade, nós somos uns monstrinhos. Nós somos capazes de coisas horrorosas. Nós somos capazes de dizer coisas indizíveis. Nós somos capazes de violências que, quando não chegam, digamos, no âmbito físico, às vezes doem mais, porque são pontiagudas através de palavras e, sobretudo, através de indiferenças. Nós somos capazes de vinganças horríveis. E é muito importante derrubar esse idealismo que a gente tem em relação a gente mesmo. São Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 7, vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Infeliz que sou! Quem me livrará deste corpo de morte? Eu vejo como muitas pessoas, têm vergonha de confessar. Porque infantilmente elas acham que o padre vai se escandalizar com as obviedades que elas contam e que não tem novidade nenhuma. Você jamais vai inaugurar uma nova era com os seus pecados. Saiba disso. Às vezes a pessoa faz um preâmbulo e diz assim, padre, olha, eu vou contar uma coisa, eu não quero escandalizar o senhor. Eu digo, escandalize-me. Em 20 anos de padre, eu estou esperando alguém para me escandalizar. Até hoje ninguém conseguiu. Porque o ser humano é essa porcaria medíocre que a gente já conhece. E como é bom quando nós temos a nosso respeito uma imagem ajustada segundo o foco de Romanos 7. Romanos 7, para mim, é o capítulo mais sincero do Novo Testamento. Que é quando São Paulo rasga o coração e diz, olha, é isso aqui. Eu quero o bem, mas é o mal que me puxa. O meu corpo está vendido como escravo. Em terceiro lugar, nós também precisamos entender, São Paulo, na mesma carta aos Romanos, diz, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei. Do contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Nós precisamos ser maduros para lidar com o fato de que todos temos tristezas e frustrações. Todos. Nós não vamos conseguir passar tudo a limpo, nós vamos passar por injustiças na vida, nós vamos passar por situações difíceis, que não têm uma explicação. Todos nós passaremos por dificuldades, isso faz parte
da nossa existência aqui. Alguém que se sente muito ferido porque está acontecendo uma coisa. Às vezes algumas pessoas vêm falar com a gente e dizem, padre, olha, estou num momento terrível da minha vida. Aí quando você vai ver, fala, tá bom, o que é? Né? Você espera que a pessoa vai falar, sei lá, de um câncer terminal, de uma coisa assim. Não, é uma dificuldade de perder o emprego. Gente, para de drama. É uma coisa de crianças isso daí. Por que nós precisamos entender esses 3 princípios? Não idealizar o outro, não idealizar a mim e também lidar com dificuldades, faz parte da vida e nós não vamos conseguir esclarecer tudo, nós não vamos conseguir resolver tudo, nós vamos ter situações de déficit e nós temos que conviver com isso de uma maneira tranquila. Isso é maturidade. Porque senão eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar o outro se eu acho que o que ele fez é a coisa mais absurda do mundo. Porque eu idealizei. Eu não consigo perdoar o outro se eu me sinto tão superior que é como se fosse um agravo que eu não merecesse na minha vida. E eu não consigo perdoar se eu não lido bem com dificuldades, se eu não lido bem com problemas sérios. Não tem como perdoar. Porque eu vou me esconder numa vitimização, eu vou para um lugar de vulnerabilidade, a minha mente vai ficar obscurecida, eu não vou conseguir, eu vou ficar o tempo todo como uma criança, tentando me esconder da realidade. Pelo contrário, quando a gente é pé no chão, a gente entende o que é o ser humano. O ser humano não é uma coisa maravilhosa, também não é um demônio. Mas é isso aí que a gente conhece. Capaz de tudo, a começar por nós. Quando nós entendemos isso, nós lidamos de uma maneira leve com os impasses, com os entraves, porque é inevitável. Quando Jesus diz, depois a gente vai voltar a esse texto, Lucas 17, versículo 1, é inevitável que haja escândalos. É inevitável. Se ele diz que é inevitável, é porque é inevitável. E mais, a pessoa que vai te ferir mais na sua vida é quem está ao seu lado. Sempre é assim. Não tem jeito. Por conta de todas as nossas dificuldades morais. Nós não somos santos. Pelo menos ainda. E, aliás, viu? Os próprios santos entre si, involuntariamente se ferem. Veja que, quando São José descobriu que Nossa Senhora estava grávida, ele não entendeu. Vocês podem imaginar a dor que este homem sentiu no coração? São José e Nossa Senhora, estamos no início do Evangelho de São Mateus, os santos involuntariamente se causam sofrimento. Não tem como escapar dessa lei. O que acontece? O casamento é um muro de proteção. Isso serve para família, o casamento é um muro de proteção da família, mas isso também serve para muitas áreas. Ela se expande e alcança até a igreja. O casamento é uma muralha de proteção. E o que acontece é que, quando não há perdão, você cria uma espécie de brecha na muralha.
o inimigo pode entrar por ali. Ali é um ponto de rachadura em que podem penetrar vulnerabilidades. Ao contrário, quando há perdão, essas rachaduras, esses buracos, são consertados. Nós temos, no Velho Testamento, a história de Neemias, que construiu as muralhas de Jerusalém. Ele as reconstruiu depois da destruição da cidade. E em Neemias 4:14 está escrito: não temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. É muito interessante que ali, em Neemias, as famílias ficavam de um lado e outro do muro, enquanto o muro estava sendo construído, para que não houvesse brechas. A imagem é essa. Ou seja, cada casal tem que reconstruir essa parte do muro de proteção da igreja. Cada rancor é uma brecha. Cada mágoa é uma rachadura. E é necessário o perdão para que, como uma espécie de argamassa, essa rachadura, essa brecha, seja fechada. O perdão fecha essa brecha. Só que, o que é perdoar? Nós temos o costume, especialmente nós brasileiros, de sermos muito sentimentalistas. Então, para nós, o perdão, muitas vezes é entendido como um sentimento. Então, eu sinto que te perdoei. Eu fiquei com pena de você, logo eu te perdoei. O problema é que, até a gente esperar esse sentimento aparecer, pode passar muito tempo. Especialmente quando a mágoa é profunda. Então, o perdão está para além do sentimento. Ele transcende o sentimento e, de certo modo, causa o sentimento. O perdão é uma decisão. Eu tenho que decidir perdoar. Ou seja, eu tenho que decidir desistir de qualquer reivindicação pelo que o outro fez. O que acontece? Muitas vezes na vida de casal, alguém pisa na bola de uma maneira um pouco mais pesada. E a outra parte aproveita essa situação para fazer o quê? Chantagem emocional. Vamos ver se você mudou mesmo. Quero ver as provas de que você se arrependeu. Vamos lá. E joga na cara. E cutuca. E faz pirraça. Digamos, né? O marido pisou na bola. Beleza, pediu desculpas, olha, não quis. Ah, tá bom. Depois ele vem procurar a mulher, todo carinhoso. Não quero saber de você. Por quê? Você pisou na bola comigo. E joga na cara continuamente. E vai utilizando a queda do outro como instrumento de chantagem. Arrependa-se disso. Porque isso é pecado. Quando nós decidimos perdoar, nós desistimos de toda reivindicação sobre aquela queda. Nós deixamos isso no passado. E aqui nós precisamos lembrar que há muitas pessoas
que não conseguem fazer isso. E voltam ao passado. Voltam ao passado. Lembra daquilo que você me fez em 1947? No dia 12 de julho, às 15 horas? A pessoa volta incessantemente e traz o passado em cima da mesa. Vejam, queridos, quem vive de passado é museu. O cristão tem que deixar as coisas velhas para trás. Você quer viver uma renovação do seu casamento? Comece jogando fora toda a tralha. Comece jogando fora toda a lembrança ruim. Vamos purificar essa memória. Vamos parar de resgatar com a memória lapsos, quedas, coisas ruins que aconteceram. Porque só quando nós tomamos essa decisão é que o Espírito Santo começa a agir. O Espírito Santo não age em casais que estão construindo o seu relacionamento sobre a base de feridas. Não tem como. A ferida é como se fosse uma espécie de buraco na nossa alma que dói e que em pouco tempo se enche de pus. Esse pus é a mágoa. O Espírito Santo não chega aí. Quem entra aí é o diabo. Começa a colocar ali os seus vermes. Exatamente assim, né? Você pega um bicho morto aqui, vai saindo aquele pus, aquele fedor, aquela coisa toda, começa a juntar mosca, começa a juntar, daqui a pouco tem um urubu em cima dele. É isso aí. O Espírito Santo produz em nós perdão, mas ele só pode agir quando nós perdoamos. Derruba toda barreira que existir entre você e o seu cônjuge. Isso é absolutamente necessário. Quando nós guardamos o rancor, nós estamos fazendo uma coisa insana. Nós estamos tomando o veneno, esperando que o outro morra. É exatamente assim. Você vai lambendo aquela ferida, você vai cutucando naquela dor, você vai tomando o veneno e dizendo: por que ele fez isso comigo? Desgraçado. Onde já se viu? Você está esperando que ele morra, mas quem está morrendo é você. É uma coisa insana. Nós precisamos aprender a sair de dentro de feridas. Nós temos que simplesmente sair desse contexto de dor. Eu não quero pensar nisso, não quero ficar em função disso. Vou pensar outra coisa, vou distrair minha cabeça, vou me aliviar, vou me acalmar, vou rezar, vou à igreja, vou assistir uma missa, vou rezar um terço, vou fazer alguma coisa. Para poder sair desse foco. Porque uma vez que a ferida se instala, a dor da ferida nos capta por inteiro. Imagine, é como você quando, por exemplo, digamos que você foi ao fogão e, sem querer, você queimou a mão. Então você fica com a mão ardendo. Pode fazer o que quiser, você vai ficar sentindo a ardência da mão o tempo todo. Se você for para uma festa, digamos que seja a sua festa de aniversário, sei lá, num lugar mais chique aí,
você está com a mão ardendo. A ferida, ela te metaboliza por inteiro. Quando você não sai desse hiperfoco, você se entrega para a ferida. E o perdão se torna impossível. É necessário sair. E, na verdade, quando São Paulo diz na carta aos Efésios, perdoai-vos mutuamente, assim como Deus vos perdoou em Cristo, nós libertamos o outro de uma dívida, mas ao mesmo tempo nós nos libertamos a nós mesmos. No capítulo 18 de São Mateus, o evangelista nos apresenta aquela parábola de Jesus do servo que devia uma quantidade exorbitante ao seu senhor e depois encontrou um outro que devia uma ninharia para ele não perdoou este, e quem é que terminou na cadeia? O servo que tinha sido perdoado. No capítulo 5 de São Mateus, Sermão da Montanha, Jesus diz: acerta as contas com o teu irmão enquanto estás no caminho, para que não suceda que ele te entregue a juiz, o juiz ao oficial de justiça, e ele te coloque na prisão, e de lá não sairás até pagares o último centavo. Quem não perdoa está preso dentro de casa. Um casal brigado é um casal encarcerado. Você está ali, eu não posso ir na sala porque ele está lá. Vou para o quarto, vem para o quarto. Eu não vou ficar aqui, agora vou para a cozinha. Está todo mundo preso, encarcerado. Você não tem liberdade. Você perdeu a liberdade de movimentos. Só que a palavra diz, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Jesus nos salvou com a sua morte na cruz para nos habilitar ao perdão, para que nós possamos viver uma vida de liberdade. Se você está vivendo alguma situação difícil, se você tem algum impasse, algum problema, com todo o amor, com toda a sinceridade, converse, mas não dê espaço ao diabo para que ele te mantenha preso dentro da tua própria casa. Quando o apóstolo diz que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, não deis lugar ao diabo, ele está falando disso. Nós não podemos envergonhar o evangelho, tendo casais imaturos que passam semanas sem se falar, brigados um com o outro. Aí vai lá o marido dormir na sala, deixar a mulher sozinha no quarto, coisas desse tipo. Entenda, isso é coisa do diabo. Você tem que derrubar este muro, seja adulto, não seja criança. É necessário que, como adulto, você pare de alimentar esse tipo de birra por causa dos seus rancores. E a verdade é que o primeiro passo para nos preservarmos da falta de perdão é não engolirmos a isca do diabo. Quando Jesus diz em Lucas 17:1, é inevitável que haja escândalos, essa palavrinha escândalo, ela significa literalmente pedra de tropeço. Escândalo é uma palavra grega, nós apenas transliteramos. E essa palavra grega indica aquilo que faz cair. Ora, escândalo também é, por exemplo, aquela placa de uma ratoeira em que você coloca a isca.
Então vai lá o rato pegar a isca, pá. Ele é preso pela ratoeira porque ele caiu no escândalo. Ele acionou aquela chapa, ele acionou aquela placa. É inevitável que haja escândalos. E como é que o diabo te atrai para o escândalo, para você cair? O que ele faz para que você caia na arapuca, na armadilha dele? Ele simplesmente trabalha com a ofensa. Ele coloca o sentimento de ofensa para que você, uma vez que engole a ofensa, que você aceita a ofensa, então pronto, você já caiu na armadilha. Você já foi pego na ratoeira. A ofensa precisa ser vomitada. O melhor é quando ela não é nem engolida. Quando nós lidamos de uma maneira sábia com a ofensa, e antes de ela entrar, nós já digamos, ei, não aceito ofensa nenhuma. Não vou me sentir ofendido. Este é o melhor. Só que nós somos seres de carne e osso, temos sangue nas veias, nos irritamos, e frequentemente a ofensa entra no nosso coração. Então o orgulho começa a fazer o quê? Ele começa a dizer para você, olha, você tem razão de estar ofendido. Olha o que ele te fez. Se valoriza. Ele nunca podia ter feito isso com você. Ela nunca podia ter feito isso com você. E você, num diálogo interior, movido pelo orgulho, vai temperando essa ofensa para ela se tornar ainda mais suculenta, ainda mais, digamos, saborosa, para que você possa extrair dela ainda sabores que você não conseguiu tirar no primeiro momento. E o que acontece? A pessoa ofendida está numa prisão sem grades. Ela não consegue ter espontaneidade. Ela está numa prisão cuja chave está por dentro, mas ela não quer abrir. Porque, de um modo muito diabólico, ela passou a curtir aquele ambiente da ferida. Então, ela está ali saboreando a ferida, ela está ali convivendo com a ferida, achando alimento para a sua vaidade, para o seu orgulho machucado. Ela não consegue sair. A chave é o perdão. É o que Jesus diz. Nós temos que perdoar 70 vezes 7. Cada vez que vem nos pedir perdão, nós temos que perdoar. Nos conflitos conjugais, isso é absolutamente necessário. Você nunca perdoará demais o seu cônjuge. Nunca. Saiba, você vai ter que perdoá-lo pelo futuro ainda inúmeras vezes. Não tem como não ser assim. Mas é quando nós perdoamos que nós recuperamos não apenas a nossa liberdade, mas que Deus vai trabalhando o nosso caráter. Vai comigo na segunda carta de São Pedro. Capítulo 1. Na verdade, 1 de Pedro, desculpem, capítulo 1. Olha o que São Pedro nos diz.
começar no versículo 5. Graças à fé e pelo poder de Deus, estáis guardados para a salvação que deve revelar-se no último tempo. Isso é fonte de alegria para vós. Embora seja necessário que no momento estejais por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Deste modo, a qualidade de vossa fé, que tem mais valor que o ouro perecível, testado no fogo, alcançará louvor, honra e glória no dia da revelação de Jesus Cristo. Queridos, esses 2 versículos de São Pedro são maravilhosos, porque eles nos mostram como os conflitos da vida servem para que Deus purifique o nosso caráter. A metáfora que São Pedro utiliza aqui é a metáfora do ouro refinado. Como é que se refina o ouro? Em primeiro lugar, se você pega o ouro e o submete a uma alta temperatura, São Pedro chama isso de provação. Você submete a uma alta temperatura. E o que acontece? Quando o ouro é derretido, as escórias, ou seja, os metais impuros, as impurezas do ouro, elas vêm para a superfície. E como elas vêm para a superfície, com uma simples pinça, o ourives é capaz de tirar aquela escória e jogar fora. Os conflitos conjugais, pelos quais você se descobre como um monstrinho, servem para que os teus defeitos sejam expostos. Aquilo que está escondido precisa vir à tona. Os defeitos que estão lá embaixo precisam ser colocados na superfície, para que eles sejam mais facilmente tirados pelo Espírito Santo e por nós, sob a guia do Espírito Santo. Senão nós não conseguimos ver. Quando você se casa com uma pessoa, você só enxerga o lado bom. Eu tenho a impressão até de que Deus cega, assim que senão a pessoa não casava. Deus cega, Deus dá uma anestesia lá, uma coisa que a pessoa não enxerga. Aí depois, eu não sabia isso. Nossa, ele é assim. Ela tem essa mania. Você começa a descobrir. Mas os defeitos aparecem mesmo quando a coisa esquenta. E aí, vocês vão ver exatamente com quem vocês estão casados. Deus nos santifica também através dos conflitos. Os conflitos trazem utilidade para nós. E quando nós enxergamos os conflitos a partir dessa perspectiva, fica mais fácil perdoar. Porque o que nós estamos vendo é tão somente o que já estava lá. Só que nós não conseguimos enxergar. Porque nós estávamos de alguma maneira enganados. Ou seja, Deus usa esses desencontros para que as mágoas revelem as faces ocultas de cada um de vocês. Para que os defeitos sejam expostos. Para que, portanto, vocês sejam obrigados a crescer em maturidade conjugal. Porque, veja, imaginem se você, casado, 25 anos, 30 anos depois de casado, ainda está com aquele amorzinho idiota, babaca, brega, cafona dos primeiros anos. Imagine. Aquilo é um negócio constrangedor. Você quer ver um padre constrangido?
bota os noivos para cantar no casamento. Eu fico olhando aqui, eu falo assim, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Vontade de sair correndo. Porque é só aparência, aquilo ali não é a verdade ainda, é uma cena, é uma cenografia. Os anos vão passar e você vai descobrir a pessoa que Deus colocou ao seu lado. Mas se você não for um cristão maduro, você não aguenta. Por que tem tanta gente de igreja casando e separando? Porque não adianta nada você ser um beato dentro da igreja e uma criança na vida. Essa imaturidade que faz com que as pessoas simplesmente achem que tudo é uma Disneylândia. Querido, não é. Acorda enquanto é cedo. Ficar casado é difícil, é exigente, requer sacrifício, sobretudo requer maturidade. E para isso, os sentimentos precisam ser muito bem educados e os conflitos te forçam, eles te obrigam a ser mais maduro. Aquele que perdoa se torna mais forte, se torna, por assim dizer, invencível, porque a brecha está fechada, o inimigo não tem acesso àquele casamento. Os dois não mordem a isca, os dois não se ofendem. E a partir do momento em que você não se ofende, saiba, o diabo perdeu. Ele não tem o que fazer. Não há uma brecha pela qual ele possa entrar. O que você tem que fazer, meu querido irmão, é, sob a graça do Espírito Santo, pedir a Deus essa fortaleza de coração, essa maturidade, para que cada vez que o diabo chegar na porta da tua casa, ele aperte o botão e apareça ali, acesso negado. Por quê? Aqui nós não caímos na armadilha da ofensa. Eu enxergo o meu cônjuge com realismo, ele é só um ser humano. Muitas vezes ele chega ao máximo da possibilidade dele, e às vezes o máximo dele está bem abaixo do meu mínimo. Acontece em determinadas áreas, e nós temos que ter a maturidade de entender que não deu. Ele fez o que pôde, mas para além disso não vai conseguir. É o limite dele, é o limite dela. Não vai ter jeito. Portanto, perdoar não é apagar o passado. Perdoar é integrar o passado na minha consciência. Eu preciso elaborar as minhas feridas de maneira racional. Isso custa. Isso custa. Porque isso exige você ser adulto e enxergar a coisa com objetividade, sem se misturar demais. Você precisa parar, pensar, refletir, ressignificar, e às vezes você vai passar longos tempos trabalhando isso na sua cabeça para parar de olhar para trás e encontrar só motivos de culpa e acusação. Por exemplo, casais que passaram por grandes dificuldades no passado deveriam ter motivos para celebrar, graças a Deus, olha o que a gente passou. Nós estamos aqui, deu tudo certo, no final das contas estamos bem, Deus nos ajudou, ótimo, mas não. Uma mente neurótica vai buscar a ferida no passado para ficar no passado. Não vai reelaborar aquilo como reconquista, como progresso, como ocasião de crescimento, e constantemente vai repisar o passado para se machucar, para machucar o outro. Imaturidade. Quando eu elaboro, eu consigo explicar a ferida para mim mesmo. E, portanto, eu consigo sair de dentro dela. Ao contrário, quando eu não elaboro a ferida, o que acontece comigo é que eu tendo a repeti-la
Porque nós repetimos aquilo que nós não superamos. E ficamos condenados à repetição permanentemente. O rancor nos coloca na posição de vítimas. Então, nós ficamos o tempo todo olhando as coisas do seguinte modo: o outro me feriu, o outro me machucou, o outro me fez mal. E a relação se contamina por causa disso. Ela se envenena. Você não consegue mais estabelecer ali amor, concórdia, entendimento. É mais ou menos como se você pegasse uma jarra e colocasse limão dentro dela. E depois você colocasse leite. Vai talhar, não tem jeito. Tudo que você colocar ali dentro vai azedar, não tem jeito. Porque, lamentavelmente, você se pôs naquela posição de vítima e aquilo se torna para você uma posição de autoridade emocional, uma posição de chantagem. Ao contrário, quando você desiste desse lugar, resolve perdoar, entende? O que passou, passou. Não vou mais trazer isso agora à minha consideração, deixa isso para lá. Eu não sou vítima coisa nenhuma. Do mesmo jeito que ele é ruim, eu também sou. Do mesmo jeito que ela é ruim, eu também sou. Ele deu as patadas dele, eu dei as minhas. Sempre tem os dois lados da história. Então você começa a se colocar numa posição de perdão verdadeiro, que não é aquele perdão autoritário. Eu te perdoo. Não é isso. Eu sou superior e, portanto, eu te perdoo, porque você é o inferior, você é o errado. Não. É o perdão como reencontro, como saída realmente da posição de vítima. Ou seja, quando a gente perdoa, a gente se recria. A gente recria o outro dentro do coração. A gente cria uma espécie de nova imagem na qual o amor é possível. Sabem, queridos, nesses 20 anos de sacerdócio, eu já testemunhei coisas muito bonitas em matéria de perdão. Por exemplo, me lembro de um caso de adultério. Muito difícil, muito terrível. E eu fui chamado para ajudar as partes. Conversei com o homem estava destruído, muito arrependido, mas destruído pelo seu pecado. E a mulher estava destruída na sua autoimagem, na sua dignidade, na sua vaidade. O que aconteceu? Ela é uma mulher madura, eu não quero dizer idosa, é jovem, mas psicologicamente madura. Sentei com ela, choros convulsivos, né? E ela me falou: olha, padre, na verdade eu tenho culpa disso também. Por quê? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, deixei de fazer aquilo outro. Então eu também tenho o meu lado de culpa. Olha que maturidade. Os dois se perdoaram, renovei as promessas matrimoniais com eles. Eu posso utilizar aqui uma licença poética que a liturgia me dá, né? Nós dizemos na vigília pascal, no precônio pascal, nós dizemos: feliz culpa, bendita culpa, né? Eu posso dizer bendito adultério,
Porque depois daquele casamento, depois daquele adultério, o casamento se reconstruiu, se refez. Os dois se descobriram. Essa mulher se reinventou, ela era toda negativa, trabalhada no preto, um negócio assim para baixo, uma coisa estranha. Ela ficou linda, ela ficou ótima, começou a cuidar de si mesma, etc. O marido engrenou no casamento mesmo, foi adiante, estão juntos até hoje, tem mais filhos. Vejam, o perdão aqui não foi uma atitude assim, tipo, eu estou fazendo o sacrifício terrível de te perdoar e manter essa dor comigo até o túmulo. Porque tem gente que é assim, né? Isso eu levo comigo para o túmulo. Tem gente que é assim, se faz de vítima a esse ponto. Não. O perdão aqui saiu com o realismo de quem sabe. Se o outro errou, eu também tenho minha parcela de erro, eu também devia ter cuidado um pouquinho, vamos lá, vamos dar uma chance, vamos se redescobrir, vou me reinventar, etc. Ou seja, aquela situação de ferida se resolveu da maneira mais equilibrada que poderia ter se resolvido. As duas partes realmente entendendo as suas razões de culpa. Qual que é o nosso problema muitas vezes? Nós dramatizamos demais. Nós fazemos muito charme. Nós ficamos o tempo todo querendo prender o outro através de uma extorsão afetiva. Esse é o nosso problema. E por causa disso nós não deixamos o cônjuge ser livre e nós também não nos tornamos livres. Aí o perdão fica difícil. Mas ao contrário, quando você tira de você essa visão estranha, irreal, idealista, que não tem nada a ver com quem você é, com quem o outro é, então se torna realidade na sua vida aquilo que diz o Salmo 146. Ele cura os corações quebrantados e trata das suas feridas. Ele cura os corações quebrantados e sara as suas feridas. Esta é a realidade que Deus, nessa manhã, quer trazer sobre o seu casamento, na força do amor e do perdão. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo agora é novo. Esta é a realidade que Deus quer imprimir no seu relacionamento. Estamos numa manhã de domingo, Páscoa semanal, em que celebramos a ressurreição do Senhor dentre os mortos. Eu quero proclamar ressurreição sobre o seu casamento, renovo sobre a sua casa, restauração sobre a sua família, mas tudo isso com uma unção de maturidade. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, já ficaram para trás, tudo agora é novo. Todos nós, quando olhamos para a cruz, nos lembramos daquela petição de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vejam, queridos, Jesus, perdoando aos seus assassinos, te deu a força para perdoar a quem quer que seja, especialmente ao seu cônjuge. E parafraseando o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios: isto não vem de vós, é dom de Deus. É Ele que transfere para você a capacidade de perdoar, a força de perdoar. Não sonegue perdão.
Não seja aquela pessoa que fica ali regulando o perdão, controlando o perdão, não. Libere. Seja generoso em perdoar. Porque assim você vai permitir que Deus destrua todas as cadeias do seu casamento. E o melhor modo de perdoar é pedir perdão. O cristão, ele ama tanto o perdão. Vejam, queridos, isso é muito sério. Até o cristianismo, a sociedade estava baseada na vingança, na justiça cega, olho por olho, dente por dente. Quando chega o cristianismo, a sociedade é obrigada a repactuar. E agora o perdão entra nas nossas relações. E a gente transfere a esfera do julgamento para uma instância indiferente, deveria ser estatal. Para que nós possamos nos perdoar entre nós. Nós precisamos liberar perdão, porque nós cristãos somos tão fixados no perdão. O perdão para nós é uma coisa tão importante que a gente pede perdão até quando a gente tem razão. A gente pede perdão até quando a gente acertou. A gente pede perdão até pelas coisas boas que a gente faz. Ou vem me dizer que você não diz: Senhor, me perdoa, porque eu podia ter rezado esse terço melhor. Senhor, me perdoa, porque eu fui à missa, mas a minha cabeça estava sei lá onde. Senhor, me perdoa, porque eu me confessei, mas fiz uma confissão tão assim fria. A gente se perdoa até das coisas boas que a gente faz. A gente pede perdão até pelas coisas boas que a gente faz, porque está tudo cheio de imperfeição. Por que você não faz isso também no seu casamento? Não queira ganhar uma briga, queira ganhar o seu cônjuge. Não queira vencer uma disputa. Queira que o seu casamento vença. Então, muitas vezes, o melhor modo de perdoar vai ser você desarmando o diabo, envergonhando o diabo. Chega lá: querido, eu queria te pedir perdão, porque eu tenho sido tão indelicado, tudo mentira. Estou sendo tudo indelicado com você, etc. Tal. Aí o outro, o coração quebra, fica com vergonha. Também eu queria te pedir perdão, porque eu fiz isso, aquilo outro. Pronto, resolvido. Você envergonhou o diabo, desarmou, tirou as armas das mãos de Satanás. A humildade, olha, o diabo não consegue com quem é humilde. Acesso negado. Quem é humilde, quem vai por baixo, sempre, com a graça de Deus, vence, porque quem se humilha será elevado, diz Jesus no Evangelho. Portanto, use e abuse do perdão no seu casamento. Não faltarão circunstâncias. Talvez agora mesmo aqui dentro desse rincão, você tenha que perdoar. Não deixe isso para lá. Leve isso muito a sério. A muralha do seu casamento tem que estar fechada, tem que estar protegida. E assim, Deus poderá construir uma grande cidade na sua família. Fique em pé, vamos rezar. Pai, dê a mão aí para o seu cônjuge. Nós te pedimos por teu Filho Jesus Cristo, pelo perdão que Jesus liberou no alto da cruz. Dá-nos a capacidade de perdoar, de sermos compreensíveis. Dá-nos a humildade de não ficarmos com as nossas listas de agravos. Ajuda-nos a vomitar de nós hoje toda ofensa, tal qual semente que o diabo plantou no nosso coração. Nós te pedimos, manda uma onda de cura e de santidade sobre as nossas famílias, porque a tua palavra diz que não deve existir gritarias em nosso meio, nem ofensas, nem nenhum tipo de agressão.
Tu queres que os nossos casamentos sejam lugares de paz, de construção, de edificação mútua. Derruba toda barreira que o diabo ergueu entre marido e mulher. Destrói de uma vez por todas todo muro de separação. Nós te entregamos cada casamento nesta manhã e te pedimos, Jesus, a tua ressurreição em cada matrimônio. O mesmo Espírito de ressurreição e vida que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ressuscite os vossos casamentos, hoje e sempre. Amém.